Olá, já pararam para pensar no verdadeiro poder que os nossos dados pessoais têm hoje em dia? Pois é, nessa análise a gente vai mergulhar fundo na Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD, e entender como ela basicamente devolve para a gente o controle sobre as nossas próprias informações. Vamos começar com uma situação que todo mundo já viveu. Aquela perguntinha na farmácia ou na loja, CPF na nota para ter o desconto. Parece algo simples, inofensivo, né? Mas essa pergunta, na verdade, é só a pontinha de um iceberg gigante. Por trás dela, muitas vezes está rolando a criação de perfis detalhados sobre o que a gente compra, o que a gente gosta e, às vezes, até a venda desses dados. E foi exatamente para colocar ordem nesse universo que a LGPD foi criada. Porque antes da lei, a verdade é que os nossos dados viviam numa espécie de velho oeste digital, sabe? Uma terra sem lei. Eles eram coletados, usados, passados para frente e a gente nem ficava sabendo direito por quem ou para quê. Era uma bagunça. E foi para botar ordem nesse velho oeste que a LGPD surgiu. E olha, ela é muito mais do que só um livro de regras. A lei elevou a proteção de dados a um direito fundamental. É isso mesmo. Hoje, proteger nossos dados é tão importante quanto proteger nossa liberdade de expressão ou nossa privacidade. E a coisa é séria, viu? Em 2022, esse direito entrou para valer na nossa Constituição. Isso quer dizer que a proteção dos dados pessoais agora é uma garantia constitucional, com o mesmo peso de todos os outros direitos que a gente considera essenciais. Não é pouca coisa, não. Porque, no final das contas, a LGPD não é sobre computadores ou sobre tecnologia. É sobre gente. O objetivo maior dela é garantir que cada um de nós possa viver, se expressar e, enfim, ser quem a gente é, com a tranquilidade de saber que a nossa privacidade está sendo respeitada. Beleza, mas como é que essa proteção toda funciona na prática? Bom, a LGPD é tipo um grande manual de instruções que define as regras do jogo. Ela diz direitinho que tipo de dado é protegido, quem são os jogadores nesse tabuleiro e, o mais importante, como as informações devem ser tratadas. Primeiro, a gente precisa entender que a lei separa os dados em dois grupos. Pensa assim, de um lado, temos os dados pessoais comuns, que são nossa identidade básica, tipo nome, CPF, e-mail. Do outro, temos os dados pessoais sensíveis, que são informações mais íntimas, sobre nossa saúde, religião, opinião política. Como esses dados revelam muito mais sobre a gente, a lei dá para eles uma proteção extra, super reforçada. Agora, vamos aos jogadores. A peça-chave, o protagonista dessa história toda é o titular. O titular somos nós, cada um de nós. A pessoa de carne e osso, que é a verdadeira dona da informação. A lei inteira foi feita pensando nos direitos do titular. Aí entra em cena o controlador. Lembra da farmácia do nosso primeiro exemplo? Então, ela é a controladora. É ela que decide pedir o CPF e que define o que vai fazer com essa informação. O controlador é o chefe, o grande responsável que toma as decisões. E para completar o time, temos o operador. Se o controlador é o arquiteto que faz a planta, o operador é o construtor que bota a mão na massa. Ele é quem executa as ordens do controlador, quem de fato processa os dados seguindo as instruções que recebeu. Então, para ficar bem claro, o titular é o dono dos dados, o controlador é o chefe que decide o que fazer e o operador é quem executa o serviço. Essa divisão é super importante porque ela deixa bem definido quem é responsável pelo quê. Não tem como um jogar a culpa para o outro. Mas não basta saber quem é quem. A LGPD também estabelece como o jogo tem que ser jogado, com base em 10 princípios. Por exemplo, o princípio da finalidade diz que uma empresa só pode pegar um dado se tiver um motivo claro e específico, que tem que ser informado antes. Já o da transparência garante que a gente saiba exatamente o que estão fazendo com as nossas informações. Ou seja, nada de caixinha preta. Certo, a gente já entendeu que as empresas agora têm um monte de deveres. Mas e a gente? Qual o nosso poder nessa história toda? Pois é, aqui vem a parte mais legal. A LGPD não só cria obrigações para os outros, ela nos dá direitos muito claros e poderosos sobre os nossos dados. Pensa nesses direitos como um kit de ferramentas para a nossa privacidade. Com ele, dá para bater na porta de qualquer empresa e perguntar: Ei, vocês têm dados meus aí? Dá para pedir uma cópia de tudo, corrigir o que estiver errado e, talvez o mais importante, dá para mudar de ideia a qualquer momento e falar: obrigado, mas não quero mais que usem meus dados. O controle volta para as nossas mãos. E tem um direito que é a cara do século XXI. Imagina que um robô, um algoritmo, analisa seu perfil e nega um pedido de crédito.
A gente não precisa simplesmente aceitar a decisão de uma máquina. A LGPD garante que a gente possa pedir que uma pessoa de verdade, um ser humano, revise aquela decisão. Isso é incrível, né? Agora, um ponto importante. Toda regra tem suas exceções. Então, é bom saber também onde a LGPD não se aplica e quem é o árbitro oficial que fiscaliza se todo mundo está jogando limpo. A lei não foi feita para controlar tudo. Por exemplo, a sua agenda de contatos pessoal no celular, para fins não comerciais, está fora. O uso de dados para jornalismo, arte, pesquisa acadêmica ou segurança nacional também tem regras próprias e não seguem a LGPD à risca para não impedir essas atividades. E para garantir que as regras sejam cumpridas, todo jogo precisa de um juiz, certo? Na LGPD, esse juiz é a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É ela que fiscaliza, orienta e, se precisar, aplica as penalidades. E olha, o cartão vermelho desse juiz dói e dói no bolso. As multas para quem desrespeitar a lei podem chegar a 50 milhões de reais por infração. É um valor que, com certeza, faz qualquer empresa pensar 2, 3, 4 vezes antes de vacilar com a proteção dos nossos dados. No fim, a mensagem que fica é bem clara. Se os nossos dados são mesmo o novo petróleo, como dizem por aí, a LGPD nos deu o título de propriedade da refinaria. A lei nos entregou as ferramentas para a gente proteger esse nosso bem digital, que é valiosíssimo. Agora, saber como e quando usar essas ferramentas, essa escolha é nossa.